Vamos lá que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre aqueles 5 minutinhos milagrosos, exatamente. Principalmente se esses 5 minutinhos forem aqueles minutinhos que você acorda na hora que você desperta. Diferente daqueles 5 minutinhos que você coloca na soneca, só mais 5 minutinhos. Sabe como é? Sabe o que é que eu tô falando? Então, eu prometo que se você testar, é um caminho sem volta. Eu prometo que nunca mais você vai querer fazer diferente. Nunca mais você vai querer tocar o seu soneca e ficar só mais 5 minutinhos na cama. Acredite, depois eu vou querer um feedback aqui, eu vou querer que você me mande uma mensagem, você me mande uma direct no meu Instagram, @eurenatapiva, que vai ser um prazer compartilhar aí esse seu momento, desse seu despertar, tá certo? E por que eu tô falando isso hoje, gente? Por que eu tô trazendo esses 5 minutinhos milagrosos aqui pra você? Eu vou te contar uma história. Hoje, de manhã, eu geralmente acordo 4h40, 4h45 e eu quase fui sequestrada. Quase, por um triz. Sabe como que eu quase fui sequestrada? Quase eu deixo de cuidar da minha vida. Quase eu deixo de cuidar do meu bem mais precioso, que é o meu tempo. Quase que roubam o meu tempo hoje. Então, esse seria um sequestro, que é um sequestro imensurável. Acredite, seu bem mais precioso é o seu tempo. Então, como eu estava falando, eu acordei 4h40 da manhã. Acordei, orei, agradeci, né? Dei um beijo no meu filho, dei um beijo de bom dia no meu marido. Fiz tudo que eu tenho pra fazer, me conectei comigo e com os meus e desci pra me abastecer direto da fonte, porque eu tô morando aqui desde o início da pandemia, eu tô morando na praia, então eu acordo, desço, vejo o sol incrivelmente nascendo todos os dias, porque eu escolhi isso pra mim, eu escolhi essa vida pra mim, e comecei a assistir uma aula 4h52 da manhã, acredite ou não, um dos meus mentores favoritos, ele dá uma aula 4h52 da manhã. E depois dessa aula, eu geralmente sigo o meu planejamento bonitinho, né? Eu tenho uma lista de coisas que eu vou fazer e eu sigo o meu planejamento. Mas olha a armadilha. Meu mentor, depois dessa aula que ele fez, ele ia dar uma live, fazer uma live aberta às 6 horas da manhã, ou seja, a aula ia ser de 4h52 a 5h52, 6 horas ele ia dar uma aula. E ao mesmo tempo que ele começou a dar essa aula, Tadashi Kadomoto, que é aquele cara lá da meditação que parou um tempo e era o dia que ele estava voltando a fazer a prática da meditação novamente às 6 horas da manhã e que eu curto pra caramba a meditação dele. Eu queria assistir os dois, eu falei, uau, acabei de assistir a aula 4h52 que já estava no meu planejamento e agora eu quero assistir a live do meu mentor e quero assistir a live da meditação de Tadashi. E agora, o que é que eu faço? Aí eu pensei, o que é que eu vou fazer? Mas foi ótimo isso ter acontecido, sabe por quê? Porque eu decidi, sabe o quê? Cuidar da minha vida. Eu percebi que o mundo é dos que fazem e não dos que assistem. Então não ia adiantar nada eu ficar consumindo um monte de conteúdo, assistir um monte de live, se eu realmente não fosse fazer aquilo que eu tinha pra fazer naquele dia, naquele momento. Aquilo que eu tinha me planejado pra fazer. Por isso é importante, gente, a gente ter um planejamento, a gente saber exatamente o que é que a gente vai fazer naquele dia, quais são as nossas ações específicas, quais são os horários, ou pelo menos os blocos de horários que a gente vai fazer, senão a gente realmente sequestra no nosso tempo, né? Então eu segui meu planejamento, fui meditar 30 minutos em silêncio, que é o que eu faço, fui escrever, fui fazer meu café, fui fazer exatamente seguindo meu planejamento e confesso pra vocês que foi incrível. Então esses 5 minutinhos milagrosos dizem respeito a como você vai começar o seu dia. E como você começa o seu dia, a forma que você começa o seu dia diz respeito como você vai desdobrar o longo do seu dia. Então como você vai reagir, como você vai sentir, como você vai pensar ao longo do seu dia. Então perceba que é extremamente importante esses 5 minutinhos, por isso que eu chamo de 5 minutos milagrosos, que são esses 5 primeiros minutinhos do seu dia. Então comece percebendo hoje como é que você iniciou o seu dia. Você iniciou olhando mensagem de WhatsApp, entrando em grupos de WhatsApp, aqueles grupos que deixam a gente enlouquecido com aquele monte de notícia de Bolsonaro, de corona, de pandemia, do policial que se matou no farol da Barra? Se você já começa a sintonizar nessa vibração, sinto muito lhe informar, mas provavelmente o longo do seu dia vai ser também na mesma vibração. E aí você não entende, você não percebe por que as coisas começam a dar errado, por que as coisas começam a cair, você começa a se machucar, você começa a não conseguir fechar negócios, começa a não conseguir, né? E aí vira uma bola de neve, começa a ficar irritado, impaciente, desconta no seu marido, desconta no seu filho. Tudo isso porque você não praticou os 5 minutos milagrosos. Ele caminha sozinho? Não, obviamente não. Mas ele é uma das técnicas, uma das ferramentas que você pode começar a implementar a partir de hoje para testar, pelo menos teste. Depois me manda uma mensagem, diga se funcionou com você. Então, o que você já escutou hoje? O que você já consumiu? O que você se alimentou nos seus primeiros minutos da manhã?
Tem gente que já acorda abrindo a geladeira e comendo a pizza fria do domingo, da noite anterior. Então perceba que você já entra nesse ciclo que você provavelmente está querendo sair. Provavelmente está querendo sair do círculo vicioso, entrar no círculo virtuoso. Então preste atenção como é que você está começando a sua energia nos primeiros minutos do seu dia. Então a frase que eu queria deixar aqui para vocês é: amanhã começa com o nascer do sol, mas o dia da gente começa com a nossa vontade de levantar e enfrentar a vida. Então perceba que essa vontade, quando ela for muito maior, quando estiver muito mais alinhada e mais conectada com um propósito, esses 5 minutos vão fazer muito mais sentido. E o prazer de casa que eu vou deixar aqui para vocês hoje é começar a praticar esses 5 minutos milagrosos. Você pode escolher como você quer começar ele. Você pode testar se você quer simplesmente acordar e ficar 5 minutos em silêncio. Você fica lá sentadinho, vai para outro ambiente para não pegar no sono novamente. Senta e fica 5 minutinhos com a coluna ereta ali, pensando em nada, apenas no silêncio, já silenciando a sua mente. Se você prefere optar por experimentar 5 minutos de oração, ou 5 minutos de gratidão, ou 5 minutos de meditação guiada, se você ainda não tem a prática, não tem o hábito de fazer a meditação silenciada, você pode botar um fonezinho no ouvido, até para não atrapalhar seu marido, seu parceiro, ou não acordar a casa, né? Fazer 5 minutinhos. Então experimenta acordar 5 minutos mais cedo do que você acorda para fazer uma dessas práticas, ou simplesmente colocar 5 minutos de música, ou escrever, ou ler, fazer alguma coisa que você goste nesses primeiros 5 minutinhos do seu dia. Então pare de gastar energia, por favor, cuidando da vida dos outros, carregando os outros nas costas, consumindo notícias tóxicas, né? Ligando a televisão já de manhã nesse Bom Dia Brasil, Bom Dia Meio-Dia, sei lá como é que chama, Bom Dia Bahia, Bom Dia São Paulo, bom dia onde você estiver. Ficando chateadinho, com raiva, com rancor, com amargura. Às vezes você já dorme chateado porque brigou com seu marido, com sua esposa, acorda no outro dia chateado, né? Então se você começar a focar realmente na sua vida, cuidar da sua vida, produzir, fazer o que tem que ser feito e transbordar na vida das outras pessoas, não vai sobrar mais tempo para você ficar chateadinho, para fazer fofoca, para fazer picuinha, esse tipo de coisa, tá certo? Então eu convido você, realmente é um convite meu para você, a cuidar da sua vida, fazer o que precisa ser feito a partir de hoje e experimentar uma dessas técnicas, uma dessas ferramentas para começar 5 minutinhos do seu dia milagroso. Se você quiser, ótimo, todas, ótimo. Se você tiver tempo para, ao invés de fazer 5 minutinhos, fazer 20, excelente. Eu realmente faço todas, eu uso todas, eu pratico todas todos os dias. Então vou repetir aqui. Os 5 minutos milagrosos podem ser 5 minutos de silêncio, 5 minutos de oração, 5 minutos de gratidão, 5 minutos de meditação guiada ou 5 minutos de música, escrita ou leitura. Tá certo? Espero que você tenha curtido pra caramba, tenha se percebido aí nesse momento, como é que você acorda, né, no seu dia, como é que você tem desdobrado aí o seu dia. Espero que você tenha percebido que esses 5 minutos são realmente milagrosos na hora de você dar início, dar o start na sua manhã. E deixa aqui um like pra eu saber que você curtiu. Pega aqui esse link, compartilha. Eu sempre tive vontade de fazer isso. Pega aqui esse link, compartilha, coloca lá nos seus grupos de WhatsApp, coloca pra sua mãe, sua tia, sua prima, sua avó, pra todo mundo começar o dia de uma maneira muito mais incrível e ter uma vida muito mais feliz e muito mais impactante, com muito mais propósito e muito mais sentido, tá certo? Um beijo no seu coração. Fica com Deus, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!